Shalom, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais uma live Café com Palavra iniciando aqui para a honra e glória do Senhor. Quero declarar um dia extraordinário, quero declarar uma segunda-feira do extraordinário para todos vocês. Estamos iniciando mais uma live Café com Palavra, uma live que vem transformando a vida de pessoas, de muitas pessoas. E hoje não vai ser diferente, hoje é um dia extraordinário, hoje é um dia que o Senhor nos fez. Eu quero declarar na sua vida o dia do extraordinário de Deus. Eu quero declarar uma segunda-feira do extraordinário. Eu quero declarar você vivendo tudo aquilo que Deus já lhe prometeu. E eu quero dizer para vocês, amados, essas lives Café com Palavra é propósito de Deus. É mais palavra do que café, viu? Aqui nós alimentamos mais palavra, porque assim diz Jesus, quando Satanás tentou lá em Mateus capítulo 4, ele disse: não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E nós iremos ouvir esta manhã, começar o nosso primeiro dia de trabalho da semana, com a primícia de Deus, deixando Deus em primeiro lugar. Porque está escrito lá em Mateus capítulo 3, Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. O tema da live hoje, Café com Palavra, é falando sobre fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós vamos alimentar mais a nossa fé, hoje nós vamos alimentar mais o nosso espírito. E eu convido a você agora, nesse momento, convida aí 7 pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida dessas pessoas. Convida pessoas agora que o Espírito Santo, fecha teus olhos aí e pergunta ao Espírito Santo, pergunta a ele quem são essas pessoas que você quer enviar esse link agora, para estar participando dessa live, Café com Palavra, para ser edificado o seu coração, para começar uma semana deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. Vamos lá, meus queridos, convida pessoas aí para estar com você, convida pessoas para vir receber mais da porção de Deus, convida pessoas para estar participando desses momentos extraordinários. Aquilo que é bom a gente compartilha, aquilo que nos edifica, aquilo que transforma a vida, nós precisamos também compartilhar com as outras pessoas. Então não seja tímido, convida pessoas, envia para outras pessoas aí, amados. Não importa aonde ela esteja, essa live vai estar lá, a palavra de Deus vai estar com ela, e eu tenho certeza que depois ela vai lhe agradecer. Estamos recebendo 2 convidados muito especiais hoje. Estamos recebendo 2 convidados de Deus, homens que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo para estar trazendo mais uma porção para os nossos corações, para alimentar o nosso espírito. Estamos recebendo aí o nosso apóstolo Sérgio Pessoa, um homem que tem um testemunho poderoso, um homem que eu considero demais, uma pessoa que desde o início da minha caminhada eu sou muito edificado com as ministrações dele, principalmente na palavra da fé, porque a palavra da fé, amado, é algo que precisa estar cada dia mais forte no nosso coração. E a fé, ela é mensurável. A fé é uma prática, nós precisamos praticar todos os dias, para que cada dia a nossa fé fique cada vez mais forte. Então vamos convidar, vai convidando aí as pessoas, manda esse link aí para as pessoas entrar nesse momento, nessa live, para sair daqui. Eu tenho certeza que eles vão sair diferente. Eles não vão chegar da forma que eles chegaram. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui cheio da unção, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus. Amém, amados? Então convida pessoas aí. Estamos recebendo também o Francisco Tertuliano, grande homem de Deus, presidente da Donep, é um grande homem de Deus que vai estar aqui conosco. Mas não fica de fora, querido, chama pessoas aí, chama mais pessoas para vir com você. Receba aquilo que Deus tem para lhe entregar. Agora também possa ter certeza, amado, que vai transbordar o seu coração para você semear na vida de outras pessoas. Então vamos para outras pessoas para estar aqui com você. Manda esse link para participar desse momento maravilhoso, querido, porque essas lives Café com Palavra está sendo um grande sucesso. E o maior sucesso são vidas alcançadas para Jesus. O maior sucesso são vidas transformadas para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, não fica de fora. Convida mais pessoas toda segunda-feira para estar nessas lives. E agora mesmo, eu convido a você. Eu quero lhe pedir de coração, manda essa live, manda esse convite, manda esse link aí para as pessoas entrar com você aí
vai estar comigo, estar com você, estar aqui com o apóstolo Sérgio Pessoa, o nosso grande amigo, grande irmão em Cristo aí, Francisco. Francisco, grande homem de Deus, um homem que tem uma palavra poderosa aí da parte de Deus. E eu tenho certeza, Marcos, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa palavra que Deus tem para nos trazer essa manhã. Eu tenho certeza, Marcos, que Deus vai fazer algo sobrenatural nesta manhã. E você que está aqui, você que vai ser o mais abençoado, você que vai ser edificado. Eu sei que essa live fica gravada lá no meu canal do YouTube, também no meu Instagram, mas é diferente, amado, essa unção coletiva. É diferente esse momento que você está aqui. Então, seja muito bem-vindo, Francisco, seja muito bem-vindo, amado. Você está muito... Você é uma pessoa muito especial, Francisco, para mim, porque eu tenho certeza, amados, que desde o início que a gente começou esse trabalho aqui da Adonep, você está comigo, você está junto aí comigo, com o Sidney, pegando junto, pegando em oração, e eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza, Francisco, que Deus vai te usar essa manhã, como também o apóstolo Sérgio Pessoa. Eu quero aqui apresentar a vocês também o nosso grande amigo, apóstolo Sérgio Pessoa, que já está conosco aí, já está entrando aí na live, e eu tenho certeza que hoje vai ser poder de Deus. Quero deixar aqui a palavra com o nosso grande amigo, irmão em Cristo aí, Francisco. Você está com a palavra, meu irmão, seja guiado. O tema da ministração hoje é fé, e eu sei que nós iremos sair esta manhã com a nossa fé mais robusta nesse lugar. Amém? Amém, meu irmão. Bom dia a você, bom dia ao apóstolo aí também, bom dia a todos aí que estão ao vivo aí nessa live. Peço até desculpa aqui pela voz, estou um pouco doente aqui, a voz está um pouco fanha, mas eu gostaria de compartilhar aqui um texto, né, da palavra, justamente sobre esse tema da fé, que está lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança de glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gosto muito dessa palavra, né, porque ela nos transmite justamente que a fé, ela vai nos produzindo dentro de nós, como o próprio versículo 4 fala, ela vai nos produzindo perseverança, e da perseverança a gente vai adquirindo experiência, e a experiência, ela se torna em esperança. E eu acho que é um tema muito importante para os dias atuais, né, para o cristão, manter essa chama acesa da fé, para que ele possa se sobressair diante de um mundo tão cheio de tribulações, de um mundo tão cheio de dificuldades, de um mundo tão cheio de perseguições, de lutas, sejam na área familiar, na área espiritual, na área também dos negócios. E como é difícil muitas vezes você conseguir se manter de pé, né? E eu acredito que é pela fé realmente que a gente tem a oportunidade, quando a gente tem uma fé verdadeira, e a gente coloca essa fé em prática, e a gente consegue ultrapassar, né? A gente consegue pular, vamos dizer, cada um dos obstáculos que se surgem no nosso dia a dia. Então, eu quero aqui trazer essa palavra essa manhã, e que a gente possa, né, discutir, compartilhar mais também sobre algum tema, alguma coisa que for colocado sob pauta. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, e a palavra de Deus tem lá em Marcos capítulo 11, no versículo 22, né? Jesus aqui falando sobre fé, né? Ele diz no versículo 22, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, tende fé do tipo de Deus, né?
E no versículo 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, e assim será com ele. No versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo, tudo quanto em oração pedir, creio que recebeis, e será assim convosco. Mas a fé, a fé, ela move montanha. A fé, nós precisamos entender o poder. O título diz lá em Marcos, né, aqui em Marcos, diz o poder da fé. Então, a fé existe um poder. A fé é poderosa. A fé existe algo que você jamais poderia fazer com as suas forças físicas, né? A palavra de Deus diz que a fé, tudo pode, através da fé. E pela fé, mas eu quero dizer para vocês que eu já venho vivendo milagres sobrenaturais sobre a minha vida, né? Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho lá no final para vocês. Eu quero aqui dizer para vocês, amados, que através dessa palavra de fé, eu estou aqui através da palavra de fé, porque pelo homem eu não estaria aqui, né? De fato, eu sofri um infarto fulminante, né? E a medicina disse que eu não sobrevivia, mas pela fé eu estou aqui. Pela fé eu estou aqui. No final eu quero contar um pouco do meu testemunho, mas eu quero estar passando a palavra aqui para o apóstolo Sérgio Pessoa. Francisco, gratidão pela sua vida, gratidão pela sua obediência, gratidão por você estar aqui nos trazendo mais uma palavra da parte de Deus, está também participando desse momento extraordinário. E eu quero estar passando a palavra aqui para o nosso apóstolo Sérgio Pessoa. Seja guiado, meu irmão, meu amigo, que Deus, com certeza, o Espírito Santo vai lhe trazer, através de você, uma palavra poderosa para edificar o nosso coração nessa manhã, na live Café com Palavra. Seja guiado, meu irmão. Bom dia, meu amado Sidney. Bom dia, Francisco. Que honra estar com esses dois homens de Deus aqui. Admiro demais o trabalho que a Doneto faz no Brasil e no mundo, né? E tem sido um refrigério ouvir pessoas da fé, comunicando fé, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. E a pergunta seria, porventura, quando ele vier, achará fé na terra? Então, fé é uma coisa que está, vamos dizer assim, em baixa hoje. A fé em Jesus, a fé na palavra, a fé no próprio ser humano, né? Mas o que vamos falar é a fé que vem da palavra, é aquela fé genuína, é a fé que a Bíblia chama de pistis, que fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu gosto especialmente com relação à fé em Atos 3,16, porque fé é um relacionamento, ela é um resultado de um relacionamento direto entre você, a palavra e o Espírito no seu homem interior. Há várias ordens de Deus sobre ouvir. Jesus falou muito isso. Cuidado com o que ouvis, cuidado com o que ouvis, cuidado com o que ouvis, porque a fé vem pelo ouvir. Depois nós vamos ver Deus nos incentivando com testemunhos maravilhosos na Galeria da Fé de Hebreus 11, de homens que viveram, venceram reinos pela fé, escaparam da força do fogo, do fio da espada, da cova de leão, tudo pela fé no Senhor. E ali ele define fé, né? Ele já diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e fé é a prova das coisas que não se veem. Então, na Bíblia, você não vai encontrar uma definição de cura, não vai encontrar uma definição de salvação, não vai encontrar uma definição de justiça, mas vai encontrar uma definição de fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Fé é algo tão interessante que eu não dou nada a Deus se não for pela fé e não recebo nada de Deus se não for pela fé. Então, você vai ver aquele paralítico na Porta Formosa, que é o primeiro milagre operado no nome de Jesus, sem Jesus estar fisicamente mais na terra. Então você vai ver dois homens que andaram com Jesus, que receberam ali em Mateus 28 a ordem do ide, impor as mãos e os enfermos serem curados. E agora esses dois homens estão subindo na Porta Formosa e encontra um paralítico coxo desde o ventre. E aí Pedro olha para ele e diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Depois, Sidney Francisco, ele pega pela mão, ele diz, que história é essa? Eu mandei, você tem que se levantar. E pega pela mão e puxa, o cara dá um salto, fica em pé e começa a andar. E aí a Bíblia diz que o povo fica tonto, né? Milagre só até então, antes de Jesus morrer.
esses milagres, essas coisas, eles estavam acostumados, mas Jesus, mas Pedro, João, pessoas do nosso mundo, que é isso? Aí ficaram tão atônitos que Pedro diz, por que vocês estão olhando assim para nós? E aí ele diz, o versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Para mim, aqui é o clássico da fé. Ele mostra que foi a fé no nome, porque eles tinham acabado de receber, eu creio que vai ver uns 15 dias atrás, né? Porque Jesus passou 40 dias com eles, depois teve o dia de Pentecostes, e Jesus vai para os céus. 10 dias depois, o dia de Pentecostes, eles são batizados no Espírito Santo, no capítulo 2, e no capítulo 3 começa a manifestação da fé no nome, agora por dois homens que estavam acostumados a viver com ele ali na Galileia. E aí Pedro fala algo tremendo, diz, pela fé no nome. O nome fortaleceu esse homem. Foi o nome. Então, o poder está no nome. E aí ele diz que, além do nome fortalecer, ele diz a fé que vem pelo nome. Isso é tão maravilhoso porque coloca a responsabilidade da promessa naquele que deu a promessa. Fé é uma coisa fácil, mas as pessoas estão complicando. O que é fé? É ouvir o que Deus falou e dizer o que Deus falou, crendo que o que Deus falou vai acontecer. E você vê em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, o problema da fé não está em Deus, o problema da fé está em as pessoas escutarem Deus. As pessoas escutam rádio, jornal, problema, escutam o diabo. Às vezes as pessoas estão dizendo para Deus, ó, Deus, o diabo está dizendo isso. Deus quer lá saber o que o diabo está dizendo, se o diabo é mentiroso. Por que estamos falando para Deus o que o diabo está dizendo, se ele é um mentiroso e Deus é a verdade? Vamos ficar com o que Deus diz em sua palavra. Só que as pessoas não têm ouvido a palavra, as pessoas não têm meditado na palavra, às vezes vão até escutar uma coisa, ouvir a outra, você sabe disso. E o filho está lá brincando e você diz, Joãozinho, vem aqui. Ele ouviu, só que fica dando uma de migué, né, ali. Até que você diz, João, vem aqui. Aí ele, tô aí, que o senhor me chamou. Então agora ele ouviu, ele passou a agir, ele agiu em cima da ordem. E nós vamos ver isso na Bíblia o tempo todo, quando Jesus dá ordens pela fé. Vento, para. Mar, aquieta. Você não vê que Jesus ficou orando a noite toda para o mar aquietar. Ele exerce a posição, como o Senhor falou aí, em Marcos 11, 23, que você crer que se fará o que diz. Só que a palavra crer significa um pensamento na mente. E então eu tenho que pegar o pensamento de Deus sobre aquele assunto e deixar dominar minha mente, porque fé é do seu coração. Seu coração já crê. A Bíblia diz que Deus derramou a medida de fé. Agora, para que eu possa experimentar o que é agradável, o que é perfeito para Deus, eu tenho que renovar minha mente. E o bloqueio não está fora, está dentro. Esse é o problema. As pessoas não estão ouvindo o Espírito. Elas ouvem, às vezes, um pregador que não ministra, às vezes, até do Espírito. E se a palavra não vem do Espírito, fé não vai vir para ele. Então, como você já sabe da minha história, do meu menino que morreu no meu braço, e eu fiquei 6 horas e 45 minutos confessando Romanos 8:11, declarando a lei do Espírito da vida que operou em Cristo, vivificando ele. Hoje ele está com 29 anos, morando nos Estados Unidos, ministrando a palavra, ministrando louvor, liderando jovens. E com 2 anos e 4 meses eu iria perder meu filho. Uma noite terrível para mim. Eu estava estudando para pregar no outro dia de manhã, quando de repente minha esposa me chama, 9h30, amor, vem orar para o Mateus, que ele está muito mal aqui, a febre dele está muito alta. O Mateus nasceu com um problema respiratório, parecia asma, mas não era, mas tinha dificuldade. No tempo de frio, Campina Grande, em junho, julho, faz muito frio, ele ficava muito bem. Eu tive que me mudar para Natal, para ele poder ter uma respiração melhor, né? Mas naquela noite eu tinha voltado para Campina Grande, e aí, meu irmão, essa foi a noite mais longa da minha vida, né? Quando deu. Aí eu fui no berço, orei por ele, voltei para estudar.
Quando deu 11h30, minha esposa chamou e disse: volta aqui, amor, Matheus está convulsionando no berço. Colocamos o termômetro lá, estava 39,5 de febre. O último ônibus tinha acabado de passar, eu não tinha ônibus, eu não tinha carro, eu não tinha telefone, morava muito longe de centro, lá no Distrito Industrial, um bairro bem esquisito, distante. Hoje, graças a Deus, está tudo organizado lá. E aí só tinha o quê? A palavra que eu tinha ouvido. Agora, eu fui criado dentro de uma doutrina que quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere-se. Imagina aí, irmão, pastor Francisco. Dentro desse ensinamento, eu pensava que Deus pesava a mão, eu fui ensinado que Deus colocava na moinha, eu fui ensinado que, como Deus fez com Jó, ia fazer com a gente. Então, imagina como estava a confusão mental. Só que, graças a Deus, eu tinha estudado no Rema, tinha ouvido a palavra da fé, sabia agora que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, que Deus deseja saciar com longevidade. Então, aquela guerra doutrinária na minha mente, eu decidi agarrar o que a palavra diz. Não viverá, mas morrerá para contar os feitos do Senhor. E agarrei Salmo 91, que diz: saciá-lo-ei com longevidade. E aí, Romanos 8:11 surgiu, e eu quero dizer para você que nessa experiência é que eu confesso a palavra sem sentir nada. E as pessoas pensam que fé é sentir, ó, todo arrepiado, Deus está aqui, ó, meu Deus está nesse lugar. Deus não disse que se estiver 2 ou 3 arrepiados, ele estaria no meio. Mas ele disse: se tiver 2 no meu nome, eu estarei no meio. E aquela experiência foi maravilhosa, porque ali eu tive que decidir o que eu iria crer. E na minha cabeça estava bem dividido o que eu tinha ouvido durante 20 e poucos anos, quase 30 anos, e o que eu tinha acabado de ouvir agora da palavra da fé. Eu decidi agarrar a palavra da fé. E aí eu fiquei: Pai, tua palavra diz, não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor, porque fé é falar o que Deus disse. E concordar com o que Deus falou. Aí entra a palavra confissão, que é falar a mesma coisa que Deus fala. E aí eu comecei a falar que a lei do Espírito da vida que operou e ressuscitou Jesus vivificaria meu filho também. Foi aí que eu tive também outra experiência. Durante toda essa noite, eu não senti nenhum arrepio, nenhuma emoção. Parecia algo seco saindo da minha boca. Ele quente, coloquei ele no braço e fiquei orando. De repente, um pouco tempo depois, eu sinto a temperatura dele baixar bruscamente. Ele sai de uma quentura e começa a ficar frio, até que gela. E aí foi quando eu achei estranho, eu disse: gelado. E aí eu afastei a roupinha dele, o pezinho dele assim, quando eu vi que estava roxo, olhei para a boquinha dele já roxo, o rosto, e aí começou a ficar duro, ele ficou duro e gelado. Aquilo deu um baque no meu coração, Francisco, que eu disse: meu Deus, meu filho morreu. A mente é perfeita, ela trabalha rápido demais. Quando eu pensei nisso, já vi o caixão, já vi a família chorando, já vi o desespero e o meu Deus. Aí entra a palavra como âncora da alma, que Hebreus fala. E aí eu disse: Pai, tua palavra diz. Aí eu me agarrei e confessei. Quando deu 6h45 da manhã, parecia um telão de LED na minha frente e eu olhei e o versículo apareceu: o mesmo Espírito que operou em Cristo vivifica seu filho agora. Foi aí que eu peguei ele e disse: Mateus, a lei do Espírito da vida vivifica você. Nessa hora ele fez e voltou. Aleluia. Foi aí que eu vi: a palavra funciona. E não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sentimento, é agarrar o que Deus disse, ficar firme. É como colocar uma carne dura no fogo, na panela de pressão. É fechar a panela e deixar o resultado com a panela. Você vai saber que aquela carne vai ficar macia. Então, é aí que o cristão precisa entender que na hora da pressão, na hora que as coisas vêm, fica com a palavra. Não tem o que fazer a não ser crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? O mesmo poder que operou em Cristo, que é o Espírito Santo. Jesus diz: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então essa fé, ela vem do relacionamento agora que você tem com o Espírito Santo, com a palavra. Porque Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai pegar do que é meu e vai dar a vocês.
Então, nós oramos em línguas só se for numa festividade, nós oramos em línguas só se for num evento, oramos em línguas se vier um grande pregador ungido, aí faz aquele mover, libera, que de fato Deus levanta essas pessoas para ativar. E não precisaria disso se a igreja vivesse avivada, se orássemos no Espírito. Por quê? Judas, olha lá, Judas 1:20, ele diz: amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Santíssima fé é porque existe um nível de fé que não tem mistura nela. Às vezes nós estamos no nível de fé que o diabo consegue ainda lançar uma mentira, que o pensamento consegue ainda dominar. E agora, como é que vai ser? E esse valor? E será que a gente consegue e tal? Então tem essas nuances da fé. No entanto, ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos. Edifique-se a si mesmo, porque a Bíblia não diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo? Não é isso que diz na palavra? Então, quando você ora em línguas, o que é que você faz? Você está edificar, significa construindo, fundamentando. E os cristãos, eles oram em língua quando está em desespero. Quando Deus nos deu as línguas do Espírito para falar, primeiro, mistério. O que é mistério? É aquilo que é oculto aos nossos olhos e entendimento, por isso que a Bíblia diz que a mente não entende, mas em espírito você fala mistério. Colossenses 1 diz: o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. O que é que você está orando em línguas? Quando você começa a orar em línguas, você está orando o mistério. Quem é o mistério? Cristo. Você está orando tudo que Cristo é, tudo que Cristo conquistou e tudo que você se tornou em Cristo. Então, na medida em que você entra nessa visão de viver a palavra de Cristo em nós muda a nossa história. Agora, não é uma coisa que você vai na igreja, ouvir um versículo, um pregador, ler outro texto. Aquilo se torna vida em você, rema em você. Não tem quem arranque mais essa experiência de dentro de mim. Não há circunstância agora que possa tirar essa verdade. E aí eu disse: Senhor, a partir de agora eu vou pregar essa palavra do jeito que eu aprendi, porque eu sou devedor, eu sou devedor. Então, graças a Deus, durante mais de 32 anos pregando essa palavra, eu tenho visto que fé funciona. E aí a gente vê que a fé vem pelo nome. Quando meditarmos no poder do nome, Francisco, quando meditarmos que este nome está acima de todo nome, que este nome tem todo poder, e quando ele ressuscita, a Bíblia diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso é interessante, porque o diabo diz lá em Lucas 4 que foi-me dada a autoridade no céu e na terra. O diabo nunca teve autoridade, o diabo tinha poder. Porque um gerente, ele não tem autoridade de dar a empresa para outra pessoa. Adão era apenas um gerente, o dono é Deus. A autoridade é tanto que Jesus disse para o diabo: ei, só o Senhor teu Deus adorarás. Que é isso? Tem uma autoridade sobre você. Deus é autoridade sobre você. Então, autoridade é maior do que poder, porque autoridade significa a vontade de quem tem aquilo, onde a ordem dele e a vontade dele deve ser obedecida. É como a gente vem dirigindo um carro, né? O carro é nosso, nós pagamos o carro, pagamos o IPTU, o IPVA do carro, o carro está todo em dias, quitado. Então aparece um homem que eu nunca vi na vida, fardado no meio da rua, dizendo encoste. Entendeu a autoridade? E aí você diz: o carro é meu, encoste se eu quiser. Não vai fazer, meu filho, você vai ter que encostar. Porque tem uma autoridade que rege aquele homem, que você não obedece porque gosta dele, porque ele tem uma vontade, ele tem uma ordem, manda para fiscalizar o carro. Então ele diz: encosta o carro. Aí você encosta o carro. Diz: me dá o documento. Você abre o vidro e diz: que? O documento é meu, dou se eu quiser. Não, você vai ter que dar o documento. A autoridade é diferente. Eu tenho poder, o carro é meu, mas a autoridade faz com que eu o obedeça. Foi por isso que o centurião, ele olha para Jesus e diz: esse cara tem autoridade. Ele manda os demônios vão. Ele manda a doença vai. Eu também sou homem de autoridade. Aí ele chega para Jesus e diz: Jesus, meu funcionário está horrivelmente atormentado. Diga uma palavra.
Se o senhor disser uma palavra, meu criado vai ser curado. Aí Jesus olhou, já se admirou, ele disse, porque eu também sou homem de autoridade. Eu estou aqui e minha autoridade, César, está lá na Itália. Mas a minha autoridade mandou aqui debaixo de 600 homens. Eu tenho autoridade. Eu digo, faça isso e ele faz. Faça aquilo, ele faz. Venha para cá e ele vem. Porque eu sou homem debaixo de autoridade. Então, diga uma palavra. Aí Jesus disse, eu vou lá na sua casa. Primeira vez que Jesus se oferece na Bíblia para ir na casa de alguém. E ele disse, não, não precisa, Senhor. Diga só uma palavra. E Jesus disse, nunca vi uma fé como esta. E aí ele diz, vai, e na mesma hora o criado foi curado. Porque fé repousa no entendimento da posição de autoridade. E nós, como os cristãos, precisamos entender que Deus nos deu autoridade. E quando exercemos essa autoridade, estamos andando em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse texto eu queria deixar para vocês. Vós, porém, amados, Judas 1:20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se nós começarmos a orar no Espírito, orar em outras línguas, nós vamos para a dimensão onde existe uma fé pura, uma fé que não se mistura, uma fé que crê no caráter de Deus, que sabe que Deus não pode mentir, não é mais uma coisa que eu ouvi o pregador, agora aquilo o Espírito Santo encaixou no meu coração. A minha mente agora sabe, porque a Bíblia diz em Gálatas 3:7, sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Fé é uma coisa que você sabe, porque é uma coisa derivada de experiência. Então, você sabe que funciona. Abraão ficou 25 anos dizendo, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Um homem que fora da idade não tinha mais condição de ter filho, a esposa com 90 anos também não tinha, e também com 90 anos ela já era estéril. Então pensa nisso. Estéril, mais de 90 anos, ventre amortecido, e aí a Bíblia diz que Sara recebeu poder para ser mãe, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, fé vem pelo ouvir, fé fica pela meditação, fé cresce pela confissão. A confissão ajuda a sua fé a crescer, porque ao confessar a palavra, primeiro ouvido é o seu. Então, você está ouvindo e a fé se fortalece meditando, né? Fique à vontade. Esse texto tão precioso, e eu separei aqui para você, quando o diabo está te perseguindo ou vindo atrás de você, ele tem dois objetivos em mente. O primeiro deles é roubar aquilo que o pode derrotar sempre. Lembra lá, Sidney, de 1 João 5, ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, sua fé. Diga comigo, minha fé, aleluia. Minha fé, amém, Francisco? Minha fé é a vitória que vence o mundo. Ora, baixando a alabaça. Então o diabo vem atrás de quê? Do teu carro, tua casa. Ele pode usar essas coisas, mas ele não vem atrás disso, ele vem atrás da sua fé, porque sua fé derrota ele. A Bíblia diz que o escudo da fé apaga todos os dados inflamados do maligno. Talvez pessoas aqui estejam ouvindo condenação, palavras como o processo não vai sair agora, olha o resultado do médico. Então o diabo está lançando dado inflamado o tempo todo, meus amados, o tempo todo. Mas tem um escudo chamado fé, que apaga os dados inflamados do maligno. Então, ao orar em línguas, o Espírito Santo vai me revelando o que eu tenho, o que eu sou e o que eu posso. Ao orar em línguas, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, o Espírito Santo foi lhe dado para que você pudesse receber o que foi dado de graça para você. Eu gosto de dizer isso, uma vez Deus falou comigo, ele disse, olha, aquilo que eu não te dei é porque eu fiz você ser. E aquilo que eu não fiz você ser, eu te dei. E aí ele disse, eu não pude fazer você o Espírito Santo, mas aí eu te dei o Espírito Santo. Eu não pude fazer você Jesus, mas aí eu te dei Jesus. Eu não pude fazer você fé, então eu te dei fé. Mas eu pude fazer você justiça. Eu pude fazer você santo. Oh, aleluia. Justo, abençoado, com toda sorte de bênçãos, sarado pelas pisaduras de Jesus. Então, aquilo que eu não sou é porque eu tenho. E aquilo que eu não tenho
é porque eu sou em Cristo Jesus. E essa é a função do Espírito Santo. Trazer o entendimento de quem você é em Cristo Jesus. E é por isso que você é edificado na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Se dessa live alguém puder pegar algo, ore em línguas, ore no Espírito, em todo tempo. Dirigente, agora ele habita em você. Às vezes, pastor Francisco, às vezes, pastor Sidney, as pessoas pensam, eu estou imitando, eu estou inventando porque eu só sei orar. Essas são línguas residuais. Elas já habitam em você, elas estão em você. Continue orando. Peça para o Espírito Santo lhe dar variedade de línguas. Dirigindo seu carro e começa pela fé. Começa onde você está, porque Jesus diz, quem crê, fala. Jesus não diz quem se arrepia, fala. Quem tem visão, fala. Quem tem profecia, ele diz quem crê, fala em línguas. Então, línguas é um dom de revelação que Deus te deu para a sua própria edificação. Por isso que você vai ver um monte de pessoa correndo atrás de profecia, atrás de revelação, sem saber que quem revela está dentro dele. Toda vez que Deus dá uma profecia, uma revelação, testifica com aquilo que Deus já te deu. E fé é um testemunho interior. Deus já testificou para você, você já tem aquilo. Lembra? Ele disse, vós possuís a unção, e a unção que dele recebeste fica em você, permanece em você. Só que as pessoas não ativam a unção pela oração em línguas, pelo louvor, pelo jejum, pela meditação na palavra, pela busca com as coisas de Deus. Para finalizar, eu acho que estou falando demais, só um minutinho. E ele diz assim, o primeiro deles é roubar o que pode derrotar sempre Satanás. Sua fé pode derrotar Satanás, apagando sempre os dardos inflamados do maligno, e é sua fé. Então, o segundo é a palavra de Deus, que ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o diabo sempre tenta roubar a palavra de você. Lembra quando Jesus ensinou que o semeador saiu a semear e semeou? E vieram as aves do céu e roubaram a semente. Os discípulos, que ave do céu é essa? Ele disse, o diabo veio para roubar, para que você não se salve crendo. Aí está a questão. Se você crê, está salvo desse problema. E não é salvo só para ir para o céu, porque doença é uma coisa que mata. E a palavra salvo, na Bíblia, que é sozo, é preservado, é livre, protegido, curado e próspero. Então tem a ver com a salvação do corpo. Toda vez que Jesus curou a pessoa, ele disse, tua fé te salvou. Então, a salvação também vem para as finanças. Se a salvação não incluir as finanças, a pessoa vai ver endividada o resto da vida, vai ver quebrado, vai viver miseravelmente. Mas existe uma fé que você pode crer em Deus, de acordo com Filipenses 4,19, que Deus vai suprir tudo. O Senhor, nosso pastor, também nada nos faltará, e que Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. E só a fé agarra isso e diz, obrigado, Pai é meu. Então, para finalizar o meu entendimento, a minha parte fé é um posicionamento que você toma baseado no que ouviu de Deus, né, da palavra do Espírito, e fica firme até que aconteça. É celebrar antes de ver, porque sabe que aquele que prometeu não pode mentir. Então, já que Deus não pode mentir, e Deus diz que não vai faltar nada, a fé faz assim, obrigado, Pai é meu, aleluia, obrigado, Pai é meu, e o diabo me diz, mas cadê você disse? Anda por vista, diabo, eu ando por fé. Fé é crer que Deus não pode mentir, e acabou. Aleluia. Glória a Deus, está contigo a bola aí agora. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra poderosa. E nós precisamos entender, né, como o apóstolo Sérgio falou, a fé, né, agrada a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. E a oração em línguas, né, ela vai nos revelando. Eu honro a Deus, né, eu quero aqui, Sérgio, apóstolo Sérgio Pessoa, expressar a minha gratidão pela sua vida, porque através do seu testemunho de fé, através da caminhada, antes de eu fazer o rema, eu já ouvi as suas ministrações, já ouvi o seu testemunho, e quando eu fiz o rema, né, quando eu fiz o rema no segundo ano, através do testemunho, através das suas ministrações, que eu gosto de escutar todos os dias as suas ministrações,
E isso foi, a minha fé foi crescendo cada vez mais através da palavra, através do ouvir. Que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu posso dizer que cada dia eu busco alimentar mais a minha fé, cada dia eu busco crescer mais essa fé, porque muitas pessoas, por falta de entendimento, vão pedir fé a Deus, né? Mas a fé é um exercício, a fé é uma prática. Nós precisamos praticar todos os dias a nossa fé. E pela fé eu venho vivendo milagres extraordinários na minha vida, né? Pela fé eu venho recebendo bênçãos, milagres extraordinários sobre a minha vida, sobre as vidas das pessoas que Deus coloca ao meu lado. Pela fé. Eu tenho um testemunho, né? Aqui dentro de uma das empresas do grupo, chegou um homem com chegou um homem com câncer de pulmão, né? Esse homem estava desenganado pelos médicos, os médicos deram 60 dias de vida a ele, e esse senhor, 58 anos aproximadamente, veio até o meu estabelecimento e ali pediu uma ajuda, né? Porque ele ia para Recife na quarta-feira. Os médicos disseram que ele não tinha mais como sobreviver, porque todos os exames que tinha para ser feito no Brasil já tinham sido feitos. Ele já estava com laudo na mão, laudo médico, dando 60 dias de vida a ele. E ele foi até o meu estabelecimento e ali Deus me falou no meu coração para conduzir ele até o escritório. E esse homem me mostrou os exames ali, eu não queria olhar, mas ele insistiu. Eu olhei os exames e realmente os médicos tinham dado 60 dias de vida para ele. Um câncer de pulmão. É numa cidade aqui do Pernambuco, mora aqui em São José do Egito, logo próximo a Afogados. E esse homem só tinha 60 dias de vida pela medicina. E ali ele estava com uma fé tão abatida, ele não conseguia olhar nos meus olhos. Ele estava numa fé, praticamente, se eu for fazer uma análise aqui, na casa dos 100, ele estava com 1% somente de fé, porque as circunstâncias que ele vinha passando. E ele olhou assim para mim e disse: moço, eu estou há 2 dias em casa, minhas filhas, não, eu tenho 2 filhas, ele falou, disse, minhas filhas não comeram nada, eu venho há mais de ano lutando com essa enfermidade, estou afastado, há mais de 2 anos da igreja, ele era o homem de Deus, mas estava afastado. E aí quando ele falou aquilo ali, ele disse, olha, ontem não tomaram café lá em casa, não almoçaram, não jantaram, e eu queria só uma ajudinha, porque eu estou indo na quarta-feira para Recife, vai vir um médico de outro país, porque os médicos do Brasil dizem que não tem mais jeito, para olhar, para ver se tem alguma outra forma de dar alguma esperança de vida para mim. E aí eu fui, olhei, eu tentando olhar nos olhos dele, só que ele estava com um boné, eu olhava assim por baixo, tentando motivar aquela fé dele, eu pedi para ele sentar, ele sentou, e eu trouxe ele lá para Marcos 11, e quando eu trouxe ele para Marcos 11, porque eu precisava alimentar a fé dele, porque a fé dele estava muito abatida, e eu comecei a falar com aquele homem, era 11h30 da manhã, fui até 1h30 da tarde com ele no meu escritório, e ali, quando foi 1h da tarde, mais ou menos, eu consegui tirar o boné dele e olhei nos olhos dele assim, você crê que Deus pode tirar você daí? Você crê que Deus pode lhe salvar? Você crê que Deus pode lhe dar uma nova oportunidade? Ele olhou para mim assim e disse, eu creio. E aí, ele disse, eu quero orar na sua vida. E eu orei nele, naquele momento que ele estava já com a fé um pouquinho mais robusta. Eu senti uma direção de dar um soquinho assim no estômago dele. Ele teve um pouquinho assim de susto, mas com a direção do Espírito, porque eu aprendi uma coisa, que a enfermidade, ela precisa apanhar. Porque, de certa forma, toda enfermidade vem do diabo. Toda enfermidade vem do diabo. E eu senti uma direção de Deus, esse leve na barriga dele, e esse homem recebeu a mim e disse, eu creio. Eu creio. Ele voltou para Recife, quando foi semana seguinte, ele veio até a empresa, tinha 8 funcionários nesse dia, e ele veio contar o testemunho. Ele chegou lá, os médicos repetiram os exames, e quando repetiu os exames, não constava mais nada, ele estava curado. Eu digo, a tua fé te curou. Eu digo, a tua fé te curou. E esse homem tem mais de 8 meses que ele mora aqui em São José do Egito, está muito bem com a família, e eu quero dizer uma coisa para você, a fé. A Bíblia diz que Jesus chegou até aquela mulher do fluxo de sangue e disse, a tua fé te curou. Eu digo, a tua fé te curou. Eu quero contar um breve testemunho da minha vida.
Eu sofri um infarto fulminante, onde a medicina disse que eu não sobrevivia. 11 cardiologistas me acompanhou e disse que eu não tinha como sobreviver porque meu coração foi afetado 42,9%. Para a medicina era impossível sobreviver. 11 cardiologistas até hoje nunca fechou o meu laudo. Meu laudo nunca foi fechado pelo homem, porque o meu coração foi afetado 42,9%. A aorta principal estava atrofiada e não tinha mais como bombear sangue. Os médicos não entendiam. Eu tinha recentemente feito rema, estava com essa palavra da fé dentro do meu coração. Satanás o tempo todo disse: eu vou lhe levar. Eu digo: em mim você não toca. Porque o inimigo só quer uma coisa, ele quer colocar medo em mim e você. Porque o medo ele rouba a fé. O medo ele consegue roubar a fé. Então não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé no Senhor, porque Deus é contigo. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E Satanás, desde o hospital aqui de Afogados a Caruaru, ele dizia: eu vou lhe levar, eu digo: em mim você não toca. Uau. E fui caminhando, 3 crises muito fortes eu no caminho. Minha esposa estava comigo ao lado, balão de oxigênio e uma equipe médica ao meu lado. E, amados, quando eu cheguei em Caruaru, foi com o médico comigo, outro médico estava lá, já nos recebeu, um cardiologista. Quando ele olhou assim para o laudo, que viu o laudo, já estava relatando um infarto fulminante. Ele olhou para outro médico assim, aí o médico olhou para ele e disse: realmente não tem jeito não. E ele olhava para mim assim na máquina, no chão, já tinha me tirado da máquina da ambulância, tinha colocado no chão, eu estava lá na máquina, eu agarrado assim, tentando fechar, porque a medicina disse que a dor do infarto de um jovem, 37 anos eu tinha, disse que é a maior dor do mundo. Disse que a dor do infarto abaixo de 40 anos, está aí na internet, disse que é a maior dor do mundo. Esse infarto fulminante, os médicos dizem 99% morre, somente 1% de chance. Eu digo: pois essa chance é a minha. Aleluia. Eu não vou aceitar. E eu estava o tempo todo ali orando e rendendo graça ao Senhor. Aleluia. Lembro da passagem, que era a passagem que Paulo e Silas estavam na prisão, e Salmo 91, versículo 7. Eu digo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Aramanandorabás. E para a honra e glória do Senhor, eu tive ali em Caruaru, o médico disse: não tem jeito, não tem como. Os médicos diziam que eu não sobrevivia. Os médicos não estavam entendendo nem por que eu ainda estava falando. Eu estava adorando a Deus ali. Eu estava louvando e adorando ao Senhor, porque eu entendi essa palavra da fé. Eu entendi que essa palavra da fé ela precisa ter convicção do que Deus já conquistou para nós. Jesus lá na cruz, Jesus, ele disse: crê somente. Lázaro estava quantos dias já morto? E Jesus disse: levanta. Levanta, Márcio. Então, meu amado, não importa o que você esteja orando, não importa o que você vem declarando, não importa o que você vem acontecendo sobre a sua vida, uma coisa eu lhe digo: tenha fé somente, que você é mais do que vencedor. E para a honra e glória do Senhor, esse infarto foi na segunda-feira. Na sexta-feira, eu estava jantando em casa com a minha esposa. Eu estava na minha casa. Os médicos não entenderam. E deixa eu dizer mais para você, amado: Satanás não desiste nunca. Quando eu fui receber o laudo, eu lembro até o nome da doutora, que era a doutora Paula. Ela me entregou o laudo e disse: diga à sua mãe que a partir de hoje ela teve um novo filho. Mas, olha só, preste atenção, disse: mas diga a ela que ela teve um novo filho, mas a partir de hoje você nunca mais vai ter uma vida normal. Você vai tomar 21 comprimidos pro resto da vida, 7 de manhã, 7 de dia e 7 da tarde. Você não vai poder pegar mais um peso nem 2 quilos, você não vai poder mais trabalhar. Eu tinha 6 empresas nesse período, os médicos disseram que eu não poderia mais trabalhar, não poderia mais praticar exercício, coisa que eu gosto de fazer, faço isso até desde os 20 anos, pratico exercício todos os dias. Então, amado, a medicina me deu um laudo para mim tomar 21 comprimidos para o resto da vida. Eu já tinha vencido aquele infarto, mas Satanás não desiste. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Continue perseverando. Eu digo: tudo bem, doutora. Tudo bem, doutora. Eu vou cumprir o princípio, porque eu cumpro princípios. Eu vou tomar os comprimidos. Mas eu fico com o laudo que vem dos céus. Eu fico com o laudo que vem em cima. Esse laudo que a senhora está me mostrando é um laudo verdadeiro. Mas eu fico com o laudo em cima. E continuei tomando, tomei esse comprimido. Todo dia eu tomava esse comprimido. Após 7 pessoas, Francisco, eu colocava os 7 comprimidos na mão de manhã. E eu olhava para ele e dizia o que está na Bíblia: esse é os únicos comprimidos que eu tomo. E tomava. Colocava os comprimidos do meu dia, depois do almoço,
esse é o último comprimido que eu tomo. Eu abençoava os comprimidos e tomava. Tomava os 7 comprimidos à noite e dizia, esse é o último comprimido que eu tomo. Abençoava e tomava. Passei tomando durante 1 ano e 6 meses. Depois de 1 ano e 6 meses, o Espírito Santo começou a dizer, está na hora de parar. Uau. E eu falava todos os dias, durante essa trajetória, Mário, teve muitas vozes que vinham, que eu falava, eu dizia, esse é o último comprimido que eu tomo. Aí vinha uma voz e dizia, e essa bolsa de comprimido tem ali? Eu dizia, eu não vi pelo que vejo, eu vi pelo que eu creio. Porque o inimigo, muitas das vezes, ele vai vir, porque as vozes vêm. E eu continuei declarando, 1 ano e 6 meses, todos os dias, eu declarava, esse é o último comprimido que eu tomo. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu não tomo nenhum comprimido, hoje eu não sinto andor de nada. Eu não sinto andor de nada, porque eu tenho convicção da cura divina que Deus conquistou para mim. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados. Eu posso dizer para vocês que eu vivo em cura divina. E durante esse propósito, Mário, para a honra e glória do Senhor, quando eu cheguei em casa na sexta-feira, os médicos disseram, não se aproxime, era aquele período de pandemia, não se aproxime. Se você se aproximar de alguém, você pode pegar Covid. Se você pegar Covid, você morre. Eu digo, meu irmão, eu fui para casa, meu irmão, quando foi na sexta-feira, cheguei em casa, trabalhando tanto com a minha esposa, quando foi no domingo, meu pai e minha mãe veio me visitar, e minha irmã mais velha e meu cunhado. Eu não aguentei, apóstolo. Quando ele chegou lá, eu corri para cima da minha mãe e dei um abraço nela. E minha esposa ficou um pouco assustada, mas eu quero dizer para vocês, nessa mesma manhã, eu ganhei meu pai para Jesus, ganhei minha mãe, ganhei minha irmã mais velha e meu cunhado. 4 vidas para Jesus. Nessa mesma manhã. E deixa eu dizer mais para vocês, queridos. Eu peguei esse Covid, eu não acabei pegando esse Covid, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás disse que eu ia morrer se eu pegasse esse Covid. Vocês já viram falar no Covid de 24 horas? Eu peguei esse Covid, foi muita dor, meu irmão. Mas quando foi 24 horas, eu declarei, passei as 24 horas declarando que eu não aceitava esse Covid na minha vida. Quando foi com 24 horas, eu fui fazer os exames, o Covid já tinha desaparecido. Uau. Sabe por quê, irmão? Eu resolvi viver nessa palavra da fé. Eu resolvi tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Nós precisamos tomar posse, porque é pela fé. Amém. É pela fé. Amém. Então, a fé, ela move montanha. A fé, ela chama a existência daquilo que não existe. A fé é o firmamento de coisas que você não precisa ver. Paulo diz lá em Efésios, Paulo ora pelo povo de Deus, para que Deus conceda sabedoria, espírito de sabedoria, iluminando os olhos do vosso coração. Não é do olho, não, é do coração. É os olhos de Deus. Então, pela fé, eu creio, pela fé, você também tomando posse daquilo que Deus já liberou para mim e para você. Eu lembro, quando eu escutei esse testemunho pela primeira vez, após Sérgio Pessoa, de seu filho ter morrido nos braços, Deus já me falou isso, eu creio, eu anseio isso, sei que é um livro muito profundo para ressuscitar um morto, mas Deus já me falou, eu creio ressuscitando mortos, porque Amém. Jesus disse aquele que crê em mim para obras maiores. Está disponível para todo aquele que crê, é só buscar, e a fonte onde a gente busca ela é inesgotável. Isso. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos orar em línguas, nós precisamos viver e andar em oração. A oração em língua, como o apóstolo Pedro falou, é um momento de cada dia você ir buscando mais comunhão com Deus. É onde Deus revela através do Espírito Santo as decisões que você tem que tomar, as decisões que você tem que fazer diante da sua caminhada, na área empreendedora, na área espiritual, na vida familiar. E hoje, eu digo, amado, porque eu vivo isso na minha vida. Hoje, eu estou próximo em todas as áreas, porque eu tomei posse dessa palavra da fé. Pura divina na minha casa. Quando eu vou nos cardiologistas, às vezes eu tenho os retornos, né? Na realidade era para mim de 30 em 30 dias. Às vezes eu estou indo a cada 3 meses. Agora, quando eu volto lá, que os médicos me perguntam como é que estão os comprimidos. Teve uma vez, o último que eu fui, e que eu parei de tomar já tem 1 ano e pouco.
ele olhou para mim e disse, você vai morrer. Eu digo, eu estou muito bem. A cicatriz está no coração, certo? Porque a cicatriz de Jesus, a Bíblia diz que ele vai voltar com ela. Mas o coração novo, Deus me deu. E eu quero dizer para vocês, amado, eu fui na Convenção Internacional da DONEP, o ano passado, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, um homem que não sabia nada da minha história, não conhecia nada da minha vida, chegou para mim, botou a mão no meu coração e disse, Deus está te dando um coração novo. Uau. Amado, é pela fé. É pela fé. Amém. Então eu declaro sobre a vida de vocês, eu quero declarar sobre a vida de cada um que esteve aqui até o finalzinho dessa live, com todos nós. Eu quero aqui agradecer a presença do apóstolo Sérgio Pessoa, do Francisco, de todos vocês que estão aqui nesta live. Essas lives, Café com Palavra, vem transformando vida. Muitas pessoas vêm me chamando no privado, vêm mandando mensagem, agradecendo. Mas eu quero dizer para você, queridos, toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Amém. Que você possam estar edificando cada dia a sua vida com essa palavra. Apóstolo Sérgio, minha gratidão pela sua obediência, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bem cheia, mas você está aqui conosco, você Amém. está aqui sendo edificado e mais ainda edificando a vida de pessoas, porque, amado, quanto mais a gente prega, mais a gente recebe. Quanto mais a gente fala de Deus, mais a gente recebe. Quem mais somos privilegiados somos nós. Então, minha gratidão por Sérgio Pessoa pela sua vida e pode ter certeza que Deus tem grandes coisas ainda sobre a sua vida, grandes coisas sobre Amém. esse testemunho que você tem sobre a sua vida e sobre a função que carrega sobre a sua vida. Amém. Quero agradecer a você, agradecer ao Francisco, que também esteve aqui conosco. Com certeza é uma honra ter vocês aqui. E quero agradecer a todos que estão aqui presentes nessa live, Café com Palavra, que você possa... Essa live vai ficar gravada lá no meu canal, vai ficar gravada também no meu Instagram. Envia para pessoas que eu tenho certeza, amados. Eu tenho certeza que você vai estar edificando também a vida dos seus amigos, das pessoas que Deus colocar no seu coração. Amém. Minha eterna gratidão pela disponibilidade de todos. E segunda-feira temos mais, às 7 horas da manhã, live Café com Palavra. Quero pedir ao apóstolo Sérgio Pessoa que esteja encerrando aí com oração essa live, Amém. para que o nome de Jesus seja sempre glorificado. Glória Gratidão a todos vocês. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Apóstolo Queria Sérgio, convidá-los para os dias 24, 25, 26 de julho, a conferência Desbloqueando a Fé no Verbo da Vida de Jundiaí, aqui em São Paulo. Então, vocês de todo o Brasil já estão convidados, né? Nós teremos uma conferência espetacular. Sempre fazemos essa conferência aqui em São Paulo e ela tem mudado a história de muitas pessoas. Então, queria convidá-lo também, se estiver por aqui em São Paulo, ou se quiser vir para a nossa conferência aí, vai ser uma grande honra. Teremos ministros poderosos, Rossana Lira, Pastor Hugo, Marcel Pereira, Elias Pessoa, Edinalva Pessoa, eu também estarei ministrando. São 6 ministros durante 4 dias, palavra na veia, com 2 intervalos. Nós teremos um tempo de muita edificação. Então, queria convidar a todos vocês do Brasil, todos os seus seguidores aí também, para nos seguir também, tanto no Instagram quanto no YouTube, e agradecer a Deus essa oportunidade que você me dá de estarmos juntos aqui. Amém? Pai, quero declarar cada pessoa nessa live grandemente abençoada, altamente favorecida, extremamente rica, completamente sarada e plenamente conservada. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa obra que o teu filho está fazendo, expandindo e alcançando mais pessoas, levando a palavra da fé para mais pessoas. Obrigado pela vida dele, a família, a empresa. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa live, aquelas que vão assistir depois. Não importa onde chegue essa live, as pessoas que ouvirem elas serão edificadas com poder pelo Espírito Santo no homem interior, não importando o dia ou a hora, nem o local. Declaramos que essa unção vai ser preservada para que as pessoas que escutarem essa live, quantas vezes elas escutarem, mais unção, poder e glória virá sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te amo, meu irmão. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Sejam fazendo essa obra abraço, meu amigo, maravilhosa. amo a sua vida. Um abraço, Francisco, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.